Olá, eu sou o professor Maurício Wisniewski e essa é a primeira aula da disciplina de Psicologia Organizacional para o curso de Administração Pública aqui do NUTEAD e da UEPG. Notem, essa aula vai ser dividida em duas partes. Esta é a primeira. Sejam todos bem-vindos. A unidade 1 da Psicologia Organizacional traz o conteúdo introdutório sobre a psicologia e a administração. Para começar, podemos citar uma frase de Cohen e Fink que justificam a relação entre essas duas ciências no âmbito organizacional. Estamos no meio a uma revolução gerencial e organizacional. As velhas regras quanto ao tratamento a ser dado às pessoas, à organização do trabalho e às formas de liderar estão desmontando. De forma que, se pensarmos a psicologia como uma ciência que estuda o comportamento humano, ela se torna a ferramenta imprescindível para o conhecimento sobre o trabalhador e as suas atitudes no ambiente corporativo. De outro lado, segundo esses autores que acabamos de mencionar, a revolução no gerenciamento de pessoas se deve a um olhar mais humanizado sobre as pessoas. Porém, nem sempre foi assim. Quando falamos nas origens da psicologia organizacional, elas remontam às origens da própria administração. E talvez antes, a própria Revolução Industrial. Se pensarmos que a Revolução Industrial foi a mola propulsora do capitalismo, pela forma como gerou riqueza e trabalho, conseguimos começar a entender o papel de uma ciência que se propõe a explicar o comportamento humano. Qual é a ligação, afinal? Fácil. Entender o comportamento do homem é ganhar poder para controlá-lo. Não necessariamente um controle desonesto, mas um controle que o direcione a utilizar suas competências, habilidades e potencial para melhor a maior produção. A Revolução Industrial foi o berço tanto da ciência da administração moderna quanto da psicologia. É claro que qualquer um que procure o termo psicologia organizacional não vai encontrar relacionando a época do final do século XVIII, mesmo porque a psicologia como ciência aconteceu no final do século XIX. No entanto, a tentativa de controle sobre o comportamento do trabalhador foi se fazendo necessária ao longo do século seguinte, ou seja, do século XIX. Era preciso adequar o sistema às novas demandas de uma sociedade que crescia em consumo. Um dos primeiros teóricos da administração moderna, Frederick Taylor, fez uso do recém-produzido saber científico da psicologia nas grandes fábricas do final do século XIX e início do século XX. Outros pesquisadores da administração que tiveram êxito no uso dos conhecimentos sobre o comportamento humano foi o casal Frank e Lillian Gilbreth. Eles estudaram o tempo e o movimento dos trabalhadores e foram inventores de inúmeros artefatos que otimizavam o tempo real da jornada de trabalho nas fábricas. Eles observaram o experimento clássico de assentamento de tijolos. Nele, ao observar o operário assentando tijolos no muro, os pesquisadores perceberam que havia desperdício de tempo cada vez que o operário se abaixava para pegar um tijolo. Ao elevar os tijolos ao nível da mão do operário, a produtividade aumentou em 200% somente com essa mudança. Se vocês gostaram dessa história, podem saber um pouco mais. Existe um filme chamado Papai Batuta, que é de 1954 e é a biografia desse casal. Esse casal precisou se organizar porque eles tinham 12 filhos. Então o estudo do tempo e do espaço foi muito importante para essa família e contribuiu para o estudo da psicologia e da administração nas organizações. Muito bem, pessoal. Esse é o final da primeira parte dessa aula. No próximo vídeo nós daremos continuidade a esse assunto. Obrigado e bom estudo.